Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos continuar o assunto de psicologia na parte de iluminismo. Então a gente falou sobre o sexo da psicologia, o século da psicologia e as teorias da acepção histórica. Hoje nós iremos falar sobre o nascimento da ciência. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Então eu acho que você já deve ter percebido, vou fazer um breve resumo sobre a aula anterior. Você já deve ter percebido que a história ela é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Eu posso fixar, porque o importante da história não é contar uma narrativa. O importante da história é que essa narrativa ela fixe. É aquela questão da ancoragem. Eu preciso que essa narrativa fique ancorada para que ela sobreviva para as próximas gerações. A ideia da história ela é geracional. Ela não traz efeitos no momento. Os efeitos que ela vai trazer, elas vão ser para o futuro. É um projeto de longo prazo. Você entender a natureza da história, você entende para que ela serve. Ela é uma ancoragem. Por mais que digam para você que é para não cometer os mesmos erros no passado, ela também é uma arma. Não é só por isso. Porque se fosse por isso, os caras não faziam guerra. Porque, por exemplo, se você vê a história de Roma, tem uma fudelância desgraçada. E isso não impediu a Primeira Guerra Mundial. Quando você vê os caras, mano, não faz isso, porque a guerra deu errado lá. Roma era fudida e se fudeu. Isso aqui é um exemplo histórico. Você acha que os caras queriam saber, mano? Os caras mandaram se fuder. Ah, foda-se, mano. Roma não fez errado. Roma, ela só fez fudelância e tomou no cu. A gente vai fazer certo. Então a história, ela no geral, na aplicabilidade, na prática, ela é apenas uma ferramenta geracional. Então essa é a ideia dos episódios anteriores. E outro detalhe também, o iluminismo. Se eu pegar o iluminismo para certas denominações religiosas, o iluminismo foi a praga da humanidade. O iluminismo acabou com tudo. É obviamente que eles têm interesses, têm os certos interesses dele de defender a crença dele. Mas o iluminismo, para pessoas mais sensatas, ele não foi tudo isso. O único problema do iluminismo foi que ele trouxe a liberdade sem trazer responsabilidade. Ele só trouxe a liberdade. Então a única pauta dele era a liberdade, sem restrição praticamente nenhuma. Aí é óbvio que vai trazer zoeira, mano. Você não espera, tipo, você pode fazer o que quiser. Você acha que vai dar em quê? Boa coisa não é. Então foi tirada a noção de responsabilidade. A responsabilização foi tirada, assim como era antes. Antes também a responsabilidade já não existia. Não existia responsabilidade nenhuma. Era tipo os terceiros que tinham responsabilidade por tudo. Ou seja, era uma força, geralmente era uma força, ou então uma entidade. A entidade tinha que fazer tudo por você. Você não pode fazer nada, você não tem responsabilidade por nada. Se ela fez, são os desígnios dela. Então não tinha liberdade. Aí, quando inverte a situação, tem liberdade, esquece a responsabilidade. Eu não entendo isso, mano. Puta que pariu, mano. Será que não dá pra pensar assim? Se eu tiver mais liberdade, mais zoeira pode acontecer com essa liberdade. Ou seja, a chance de eu me fuder é maior. Mas só que não teve isso. Simplesmente é liberdade mesmo e foda-se. Porque também existiam interesses. Você pode entender agora como se tudo fosse um jogo de interesses. Porque é o quê? Aquilo que eu falei, sistema de forças. Eu falei no vídeo anterior do direito, sistemas de força. Se existem sistemas de força e naturezas em conflito, à medida que a resistência de uma natureza ela baixa, a outra tem a tendência de tomar o lugar. Isso aqui é uma coisa óbvia. Então vamos começar o vídeo agora, depois de 5 minutos. Então teve o nascimento da ciência. Daqui foi o que aconteceu. Que agora o ser humano encontrou seu cérebro. Encontrou sua mente, encontrou sua inteligência em algum lugar, ele tropeçou na inteligência dele, aí disse, puta, mano, encontrei alguma coisa aqui. Tava caído no chão. Só que é claro que ele, por ele não
por ele ainda ser um ser ignorante do cacete, ele encontrou uma certa inteligência e só mesmo. É a mesma coisa de você pegar uma coisa no chão, ver o que é e utilizar aquela coisa que você pegou no chão sem saber o porquê. Sem nem tentar uma interpretação daquilo, simplesmente você vai usar. E essa era a ideia da ciência. A ideia da ciência é, já que está aqui, a gente vai usar essa porra, vamos ver até onde dá. Então você vê que até mesmo nessa criação da ciência existe a ideia de liberdade restrita. Por exemplo, a bomba atômica. A bomba atômica é o maior exemplo disso. Simplesmente vamos ver no que dá. Você está criando uma arma de destruição em massa, mas não está nem aí. Por que está nem aí? Porque é a liberdade restrita. Vamos ver até onde vai dar essa porra. Vamos ver. Então não tinha consciência de ética, liberdade com responsabilidade. Não tinha essa ideia, velho. Era tipo, vamos ver onde é que vai dar essa porra, velho. Então isso foi permeado. A ciência, ela nasceu desse jeito. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes fermentaram essa construção. O conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva, que é a metodologia científica. A metodologia científica é uma observação rigorosa e objetiva. Então essa é a ideia importante. A ideia importante do porquê da natureza ela ser investigada de forma objetiva. Porque viram que existe algo chamado relativismo. Mas o que seria esse relativismo? É isso que a gente precisa entender. Porque o relativismo, ele é visto como se fosse porque nada é certo. Nada é certo, tudo é fodido e não tem como saber de nada nessa porra. Mas a ideia do relativismo é porque existem coisas que são tão complexas, mas tão complexas, que não tem como você conseguir definir de forma clara e objetiva. Isso aqui é um ponto importante, porque você precisa saber a natureza do relativismo. Quando você entende a natureza dos fenômenos, que eu mostrei lá no outro vídeo, vê que existem fenômenos complexos, você vai ver que existem muitas variáveis. Então é preciso de uma metodologia para você pelo menos conseguir um parâmetro dentro de várias variáveis que existem. Ou seja, algo para se guiar, um parâmetro. O maior exemplo disso daí é o π. O π ele é um número extremamente complexo. Então a natureza do π é um número extremamente complexo. Aí o que fizeram? Fizeram uma ideia de dar uma aproximação a esse número, uma constante. Não é todo número, mas é uma constante. Então a ideia do ceticismo viável, da observação rigorosa e objetiva e a metodologia científica é exatamente isso. A gente vê fenômenos complexos e a única coisa que a gente pode fazer é chegar a uma constante. E essa constante precisa ser atualizada conforme vamos crescendo e amadurecendo nosso conhecimento. Então, essa é a ideia básica do nascimento da ciência. Já que nós não podemos conhecer a verdade absoluta, nós apenas conseguimos enxergar a medida do nosso conhecimento, a gente tem que ter parâmetros. Mas não pode ser qualquer parâmetro como era na filosofia. Então, vocês estão conseguindo entender como era a zoeira? Como a zoeira da realidade é foda. Não é algo tão simples de você chegar e dizer, a realidade é isso aqui. Como o senso comum. O senso comum é isso. Faz umas comparações ridículas e diz que é assim. É porque é assim mesmo essa porra. Você não pode saber. Só que as coisas são mais complexas do que isso. É importante eu falar sobre esse nascimento da ciência. Porque junto com o nascimento da ciência veio a ideia de psicologia científica. Porque a psicologia, ela estava ainda como uma pseudo-filosofia, pseudociência, tava na zoeira fodida ali, mano. Tanto que é que a psicologia era pura mecânica, porra. Era porque as primeiras ciências que começaram a surgir vieram da física. A física foi uma das primeiras ciências que começaram a surgir de forma científica mesmo. Porque ainda anteriormente, a mais velha é a química, tá certo? A química ela é mais velha porque era a alquimia. A alquimia era química, só que ninguém sabia disso. Era uma zoeira fodida de poção. E agora a gente vai tratar da psicologia científica, tá ok? Então aqui era permeado de mecanicismo mesmo essa porra e foda-se. A gente tem o Descartes e o Bacon que inventaram, na verdade eles descobriram um método científico. Porque, como eu falei anteriormente, a ciência era algo como você criar parâmetros para
tentar entender a realidade, mas não tentar entender de qualquer jeito, porque a zoeira fica fodida desse jeito. Se você ver todos os movimentos filosóficos anteriormente, era foda-se, mano. Podia fazer um raciocínio lascado lá e foda-se. Se fizesse sentido, é aquela coisa. O sentido é... faz sentido. Não, isso faz sentido pra mim, mano. É certo, é a verdade porque faz sentido pra mim. Aí a zoeira era fodida, mano. Aí fazia... Não teria como explicar isso daí. Porque ali a zoeira era fodida. Aí tem Descartes que inventou um método científico. Pera aí, não é de qualquer jeito. Essa porra não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que ter parâmetros pra colocar o que? O ceticismo. Vamos ser um pouquinho mais céticos sobre a realidade. Porque como existe a natureza cultural, existe o mundo cultural, existe o mundo mental, que é o mundo psicológico, eles já estavam começando a ver. Então, as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Então, a gente precisa criar parâmetros para se alcançar pelo menos um pouco dessa realidade, para que a gente tenha o mínimo ceticismo viável. Quem foi que inventou o mínimo ceticismo viável foi o Descartes. O Descartes, o Bacon, mas ainda era aquela coisa mecânica. Ainda estava envolto em mecanicismo. Inclusive, o mecanicismo foi o nascimento daquilo que a gente chama de condicionamento. O mecanicismo e o condicionamento é tipo um mecanicismo 2.0, que é através disso que vem aquelas teorias da natureza, da genética, que as pessoas dizem, se a sua natureza é essa, você não pode fugir da sua natureza, porque é da sua natureza você fazer tal coisa. Isso é um parente do mecanicismo, é um filhote do mecanicismo. Então, como é que era a ideia do Descartes? Ele se vê cada vez mais acuado até imaginar a existência de um gênio maligno, capaz de enganá-lo em toda e qualquer ideia que o fizesse do mundo. Qual seria essa ideia dele? Seria a ideia de que eu posso estar errado. Eu posso estar errado e essa zoeira pode fazer eu me fuder, vamos dizer assim. Então existe um gênio maligno que vai me fuder. Então a ideia de Descartes era essa. Nesse ponto extremo da dúvida, quando aparece que ela é insuperável, porque existe a complexidade da realidade batendo na sua porta, Descartes inverte a questão e acredita ter superado a dúvida e encontrado um fundamento inquestionável para o conhecimento. Ele diz, parece que tudo que tomo como objeto de meu julgamento se mostra incerto, mas no momento em que eu duvido, algo se mostra como uma ideia, indubitável. Indubitável é a mesma coisa de que é a mesma coisa de incontestável, tá certo? Ou irrefutável. Existe uma ideia que não tem como eu refutar ela, que é a questão da ignorância humana. Enquanto duvido, existe ao menos a ação de duvidar, e essa ação requer um sujeito. O que ele está falando aqui é o mesmo preceito da inovação, da tecnologia, inovação. Tudo isso daí vem desse preceito da dúvida. Todas essas fórmulas de você tentar entender a natureza, primeiro você entende a natureza, vê como ela funciona, depois você vai e manipula a natureza. Então a primeira ideia é você duvidar até mesmo da própria manipulação. A inovação, ela vem disso. De onde vem a inovação? A ideia de inovação vem de você duvidar da manipulação da natureza, para você ter uma ideia. Porque se você tem um método já usado para criar, por exemplo, eletrônicos, você tem dúvida se esse é um caminho mais eficaz para se aplicar à tecnologia. Aí vem a inovação. Vamos tentar fazer de outro jeito, ou então vamos tentar mudar algumas coisas? Aí nós temos a ideia de inovação. E também nós temos a ideia de invenção, que é diferente de inovação. A invenção é você criar tudo do zero através da dúvida. Aí vocês podem ver que ele é o pai do método científico mesmo. E aqui nós vamos para Bacon. Bacon, ele é a primeira pessoa da história da humanidade a enxergar a escada espiral. O primeiro ser que conseguiu definir a escada espiral foi Bacon. E o que foi que ele disse? É necessário dar à razão uma base nas experiências dos sentidos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que não só a experiência deve ser uma base,
Mas só que a gente precisa dar uma razão àquela experiência. Vamos voltar ao vídeo que eu fiz anteriormente sobre formulação do problema, entender o problema e depois abordar o problema. É isso que ele está querendo dizer aqui, que não só de experiências dos sentidos a gente deve se basear. Ela é preciso ter uma razão, nem mesmo a percepção. Porque isso é muito jogado hoje em dia. A percepção, ela é senso comum, muitas vezes. Desde que essa percepção seja purificada. É porque os caras, nessa época, eles ainda eram muito filosóficos. Então eles falavam essas coisas de purificar a percepção humana, esse tipo de coisa. Mas na verdade a ideia de purificação é você colocar um senso crítico naquilo. Mas não estou falando do criticismo, tá ok? Que o criticismo é criticar tudo mesmo, foda-se. Não. Aqui eu estou falando do criticismo mínimo, que é aquilo que você vai fazendo com o quê? Consciência, devagar e com trabalho mental. Porque o criticismo é você criticar tudo mesmo e foda-se. Então, é bom você ter proporcionalidade. Você tem que ter proporcionalidade. E é isso que ele quer dizer nessa parte aqui. Não é um mero criticismo de toda a realidade, mas sim um ceticismo básico que vai fazer você gerar novas coisas ou então descartar certo tipo de coisa. Então é preciso evitar os erros e as ilusões. Isso aqui é a escada espiral. Não vou falar de novo, porque se a pessoa é tão burra que não consegue entender, então não entende mais nada. Porque o que ele está dizendo é o quê? Nós não podemos nos livrar dos erros, nem das ilusões. Mas nós podemos diminuir o máximo possível dessas ilusões e desses erros, para chegarmos a algo que seja mais próximo possível da realidade. Por isso que ele diz aqui, submetida ao cotidiano. Ela é submetida ao senso comum. Então isso é o que ele quer dizer com o cotidiano. Nós temos percepções do senso comum, aí nós colocamos um ceticismo, a metodologia. Colocamos uma metodologia em cima daquilo para tentar verificar, tentar observar de uma forma mais crítica. Então essa é a ideia do Bacon. Ele é o pai, se eu fosse colocar, existe o pai da escada espiral, seria o Bacon. Mas lembrando antes de tudo, esse daqui vai ser a última parte do vídeo. Lembrem-se sempre, Bacon e Descartes, eles eram mecanicistas. Isso não pode fugir da sua cabeça, porque eles acreditavam que você conhecendo as leis, porque é aquela coisa, eles estavam baseados apenas na natureza física. Isso é que você precisa colocar na sua cabeça. A natureza de que eles falam é a natureza física. Ainda não era a natureza cultural. Então sempre eles vão ter a ideia mecânica. Por mais que essas ideias sejam boas, mas aqui a visão deles era mecânico essa porra. Então eu posso manipular tudo. Essa é a ideia que eles tinham. Conhecendo a natureza, eu posso manipular qualquer natureza. Inclusive, essa ideia depois virou o condicionamento do LSO, que é a nossa parte subjetiva. Você manipula a parte subjetiva, uma vez que a nossa parte que é mais ativa, ela não aparece de forma constante, como eu já falei lá no LDO e o LSDO. Então a nossa parte que nós temos mais consciência de fazer, que é menos mecânico possível, eles não mexem, mas eles só querem mexer com a nossa parte comportamental condicionada. E é aí que nasce o condicionamento, que nós vamos falar mais pra frente. Aqui por enquanto não. E esse vídeo já tá longo pra cacete. Então na próxima a gente vai continuando a nossa psicologia científica, que aqui então, até então, ela é mecânica. Que a psicologia inclusive era uma grade de física. A gente estudava psicologia, a gente não, porque eu não sou da época, mas estudava-se a psicologia dentro da física, porque era pura física, era algo mecânico. Então é isso que vocês precisam entender de hoje do vídeo. E na próxima a gente vai falar sobre os movimentos iluministas, se der tempo a gente vai começar a Bonnet. Então até a próxima aí, galera. Valeu!